Olá, meu amigo. Espero que sua noite esteja tranquila, que o pulsar lento do silêncio o envolva como um manto, enquanto a tela da sua mente se acende, sintonizando-se com as reverberações longínquas do cosmos. Se a mera ideia de uma reversão temporal já faz as engrenagens da razão estalarem, desfiando a própria textura da causalidade que nos sustenta, o que dizer, então, da vastidão do espaço que nos aprisiona, gentilmente em sua própria lógica inexpugnável? É uma prisão, sim, mas uma de ouro, adornada com a poeira estelar de bilhões de sóis, onde a luz dança em um balé que durou eras. Nunca sairemos daqui, sabe? Essa é uma verdade que se acomoda no peito não com o peso do desespero, mas com a serenidade de uma aceitação profunda. A Via Láctea, essa espiral de bilhões de braços luminosos, essa cidade estelar colossal, é nossa cela e nosso reino, o berço e o túmulo de tudo o que conhecemos e de tudo o que jamais conheceremos. Imagine por um instante a singularidade da nossa existência. Você, eu, os alvéolos dos seus pulmões, respirando o ar de um planeta minúsculo. O pulsar elétrico de neurônios que decifram a complexidade do universo. Tudo isso contido hermeticamente dentro dos limites invisíveis de nossa ilha cósmica, nossa galáxia, essa espiral barroca de matéria escura e luminosidade, flutua em um oceano que se expande implacavelmente, e nesse oceano, outras ilhas, outras galáxias, Andrômeda, Triângulo, o enxame de Virgem, são como miragens distantes que se afastam de nós em uma corrida cósmica. Elas se dispersam, impelidas pela própria arquitetura da realidade, pelo tecido inflado do espaço-tempo que se estica, que se dilata, levando-as para além dos limites da nossa percepção, para além do nosso alcance. O horizonte cosmológico não é uma linha no céu, meu amigo, é uma fronteira dinâmica, um véu de éter que se afasta de nós mais rápido que a própria luz, engolindo constelações inteiras em um abismo de não comunicação. É a derradeira barreira, a muralha invisível de um isolamento que se aprofunda a cada bilionésimo de segundo. Pode parecer triste, não é? A ideia de que somos e sempre seremos os únicos habitantes de nossa bolha, testemunhas solitárias de um drama cósmico que se desenrola além de nossa visão. Mas permita-me sussurrar um segredo. Isso não é triste, não é uma tragédia, é na verdade um sublime conforto. É o nosso lar, a única pátria que nos foi designada. Pense na vastidão do vácuo interestelar, no frio absoluto que permeia os espaços entre as estrelas, no silêncio ensurdecedor que só a ausência de som pode produzir. E no entanto, aqui estamos nós, protegidos dentro de uma fina camada de atmosfera, sob o calor gentil de um Sol, orbitando com uma precisão milenar, embalados pela gravidade que nos une a essa imensa estrutura galáctica. É o abraço primordial da escuridão, a garantia de que, embora o universo seja infinitamente grande, nosso lar é infinitamente nosso. Esse confinamento, essa fronteira intransponível, não é uma prisão para o espírito, mas sim um santuário para a contemplação. É a permissão para nos voltarmos para dentro, para explorar os intricados filamentos da vida que se agitam em cada célula, em cada pensamento, em cada nuance da consciência que nos permite sequer ponderar sobre esses mistérios. É o espaço para a introspecção radical, para a aceitação da nossa insignificância cósmica, que paradoxalmente concede significado a cada respiração, a cada batimento cardíaco, a cada momento vivido sob o firmamento estrelado. Você sente isso? Essa leve vertigem, essa sensação de suspensão em um vazio estrelado, mas ao mesmo tempo, esse calor que irradia do peito, a certeza de pertencer a algo tão grandioso e tão solitário. Essa é a dualidade da nossa existência na prisão dourada, é a beleza da impermanência de tudo, dançando no palco da eternidade, é a solidão que se transforma em plenitude, o isolamento que se revela como intimidade, é o chamado de um universo que, embora nos mantenha separados de seus outros reinos, nos convida a mergulhar profundamente em nós mesmos, em nossa própria galáxia interior de pensamentos e sentimentos. Vamos então explorar essa ilha no oceano escuro, mergulhar nas suas profundezas, desvendar seus segredos. Permita-se ser levado pela correnteza lenta das palavras, como um asteroide em órbita perpétua. Se você está gostando dessa jornada,
dessa cadência hipnótica que busca desvendar os véus da realidade, considere deixar um sinal, um pequeno like que reverberará como uma onda gravitacional em nossa bolha cósmica, um sussurro de reconhecimento que quebra o silêncio vasto. É uma forma de dizer: eu também estou aqui, contemplando as estrelas contigo. Juntos, nos perderemos na magnitude e na delicadeza dos princípios que regem nosso universo, antes de nos aventurarmos pela ousadia de um tempo que se recusa a seguir em frente. Vamos agora fixar o olhar nas estrelas, não como pontos distantes, mas como os faróis da nossa própria existência reclusa. A luz que alcança seus olhos neste instante partiu de algum desses orbes há dezenas, talvez centenas, de anos-luz. Cada fóton é um mensageiro do passado, uma cápsula do tempo viajando por éons para tocar sua retina, ativando uma cascata de impulsos elétricos que seu cérebro decifra como cor e forma. É um lembrete vívido de que somos observadores em um espetáculo que se desenrola em escalas incompreensíveis, mas que, ao mesmo tempo, se manifesta em uma simplicidade quase banal na palma da nossa mão. A poeira cósmica que formou o seu corpo, que reside em cada célula, é a mesma poeira que se aglomera para formar nebulosas, os berçários estelares, os campos de gestação de novos sóis e talvez de novas prisões douradas. É a mesma matéria que, um dia, após o término de sua própria flecha temporal, retornará ao vazio, reincorporando-se ao ciclo eterno do cosmos, aguardando um novo chamado, uma nova agregação. Contemplar essa reclusão não é um exercício de melancolia, mas de reverência. É a humildade diante da escala, a aceitação da nossa posição singular. Não somos o centro do universo, mas somos o centro do nosso universo, o ponto de convergência de toda a luz e toda a informação que nos é permitida absorver. Essa Via Láctea, com seu núcleo cintilante e seus braços espirais que giram em uma dança gravitacional que leva centenas de milhões de anos para ser concluída, é nosso refúgio. É o lugar onde a termodinâmica opera suas leis com uma beleza fria, onde a entropia dita a desordem gradual que, paradoxalmente, permitiu a complexidade da vida. É aqui que o espectro eletromagnético revela seus segredos, desde as ondas de rádio que permeiam o espaço carregando os ecos de Big Bang, até os raios gama nascidos da morte violenta de estrelas massivas. Tudo isso confinado em nosso jardim estelar, acessível à nossa curiosidade, à nossa capacidade de questionar e de sonhar. É essa a nossa condição, meu amigo. A condição da consciência isolada em sua ilha de matéria e energia, cercada por uma escuridão que se afasta perpetuamente. Não há resgate, não há fuga para outras praias estelares, além do nosso horizonte de eventos cósmico. E por um tempo, essa verdade pode trazer uma sensação de insignificância, de uma voz que se perde no vasto coro do vazio. Mas se nos permitirmos ir além dessa primeira impressão, se nos permitirmos sentir a profundidade desse isolamento, descobriremos que ele é, na verdade, a base de toda a nossa singularidade, de toda a nossa preciosidade. É a moldura que dá forma à nossa existência, o palco limitado, onde o drama da vida e da morte, do amor e da perda, da esperança e do desespero se desenrola com uma intensidade desarmante. Como você se sente com isso? Há uma pontada de desamparo? Ou uma brisa de liberdade que atravessa sua mente? Sinta o peso dessa verdade e permita que ele se transforme em algo novo, talvez em uma forma peculiar de conforto, de pertencimento. Essa ilha de estrelas, com seus planetas rochosos e seus gigantes gasosos, suas luas gélidas e suas nuvens de gás e poeira que dançam sob a luz de bilhões de sóis, é tudo o que temos e tudo o que precisamos. De alguma forma, é o microcosmo da sua própria mente, o macrocosmo que habita cada célula sua, é a tapeçaria de tempo e espaço que envolve cada partícula elementar que compõe o seu ser e que, simultaneamente, se estende para além de qualquer compreensão. É a prisão, sim, mas é a prisão que permitiu a faísca da vida, a maravilha da sua consciência, e agora, tendo aceitado a quietude do nosso confinamento cósmico, prepare-se, pois vamos testar os limites dessa aceitação, e se essa prisão tão cuidadosamente construída pelas leis da física, de repente começasse a desmoronar por dentro, onde a própria flecha do tempo decide reverter seu curso inexorável, o que restaria dessa nossa ilha, desse nosso reino, dessa nossa morada dourada?
com a aceitação da nossa reclusão cósmica, essa prisão dourada que é a Via Láctea, uma espécie de conforto estranho pode ter se aninhado em seu peito, meu amigo. A vastidão se torna, então, uma sala conhecida, seus cantos escuros e misteriosos não mais ameaçadores, mas parte integrante do lar. Mas permita-me desvelar a face mais crua dessa mesma prisão, o lado que se choca violentamente com a delicadeza intrínseca da sua própria existência. Pois se a macroescala do universo nos oferece um berço de estrelas, a microescala do seu ser, do meu ser, grita em dissonância com a brutalidade do espaço. A biologia, essa orquestração efêmera de moléculas e energia que te permite sentir, pensar e respirar. É uma sinfonia perfeitamente afinada para um único e diminuto palco. A Terra, aqui, sob o abraço constante da gravidade, a atmosfera nos envolve como uma bolha protetora. O campo magnético nos desvia as rajadas mais letais do Sol. Mas além dessa cortina azul, no vazio escuro, a física não faz concessões. E é aí que a nossa carne macia, nossa estrutura óssea intrincada, nosso DNA, essa fita dupla hélice que carrega a memória de eras, se revela de uma fragilidade assustadora. Imagine por um instante a complexidade silenciosa que mantém seus ossos fortes. Existe uma dança milenar, um balé microscópico entre os osteoblastos, as células obreiras que constroem novo tecido ósseo, e os osteoclastos, as células esculpindo e reabsorvendo o antigo. É um equilíbrio dinâmico, uma constante remodelação que responde à tensão, ao estresse gentil que a gravidade terrestre impõe a cada movimento, a cada passo seu. No espaço, porém, essa dança para. Sem a gravidade para exercer sua pressão benéfica, os osteoblastos, como arquitetos sem projetos, diminuem sua atividade, enquanto os osteoclastos, famintos, continuam seu trabalho de demolição. É uma perda óssea acelerada, implacável. Seus ossos, a estrutura que sustenta sua forma, que protege seus órgãos vitais, que lhe permite a verticalidade, começam a se tornar porosos, frágeis, como corais esvaziados pela maré. O cálcio, esse íon essencial que um dia foi parte da força de seu esqueleto, migra para a corrente sanguínea, podendo precipitar em órgãos e vasos, transformando a própria base da sua sustentação em uma ameaça interna. E não é apenas a estrutura interna que se subverte. Observe-se no espelho, meu amigo. A gravidade puxa, silenciosamente, os fluidos do seu corpo para baixo. No espaço, essa força cessa. Os líquidos, obedecendo à inércia e à ausência de peso, migram para a parte superior do corpo. O sangue, a linfa, a água que permeia seus tecidos, acumulam-se no tórax e na cabeça. O que acontece? Seus olhos podem inchar, seu rosto adquire uma aparência arredondada, puffy, como se houvesse acabado de chorar por milênios. Suas veias no pescoço se distendem e as pernas, privadas de parte de seu volume, tornam-se finas, quase vestigiais. É uma distorção da sua própria imagem. Um espelho que reflete não a familiaridade terrena, mas a estranheza de um corpo que tenta se adaptar a um ambiente que não o aceita, que o deforma. A biologia, tão resiliente, tão engenhosa, aqui se mostra desamparada, impotente diante das leis mais fundamentais da física. Respire fundo, meu amigo. Se a imagem do seu próprio corpo se desfazendo átomo por átomo, osso por osso, está causando um leve desconforto, uma vertigem existencial, sinta-o. Essa é a beleza crua da verdade. Não estamos aqui para enfeitar, mas para desvelar. E como se a perda óssea e a redistribuição de fluidos não fossem o bastante, há um inimigo ainda mais insidioso, mais onipresente, que espreita nas profundezas do espaço: a radiação. O universo não é um vácuo vazio, mas um caldeirão fervilhante de partículas energéticas, raios cósmicos galácticos, fragmentos de estrelas moribundas que viajaram por eras, e as rajadas implacáveis de prótons e elétrons disparados pelo nosso próprio Sol durante as chamas solares. Todos eles cruzam o vazio com velocidades próximas à da luz. A atmosfera terrestre nos protege, sim, mas fora dela. Somos carne macia em um reator nuclear, desprotegidos. Essas partículas de alta energia não
pedem licença, elas rasgam através de nossos tecidos, não como balas, mas como minúsculos torpedos nucleares. Cada impacto, cada colisão tem o potencial de destruir ligações químicas essenciais, de ionizar moléculas, de arrancar elétrons de seus átomos. E o alvo mais crítico, o seu DNA, essa biblioteca biológica que contém o projeto completo do seu ser. Imagine um fio de seda, delicado e fundamental. A radiação é como tesouras microscópicas, cortando as duplas hélices, quebrando as fitas, alterando as bases nitrogenadas que codificam a vida. Seu corpo possui mecanismos de reparo extraordinariamente sofisticados, sim, mas eles não são infalíveis. A acumulação de danos, a falha em corrigir essas lesões pode levar a mutações, a morte celular programada e, no pior dos cenários, a proliferação descontrolada de células. O câncer é um ataque silencioso, invisível, mas persistente, um lembrete cruel de que a vida, em sua forma mais fundamental, é uma anomalia frágil no vasto, indiferente deserto cósmico. A biologia humana, essa maravilha da evolução, que nos permite contemplar galáxias e escrever poemas. É um castelo de cartas contra a tempestade cósmica. O macro do espaço, com suas leis imutáveis, sua energia colossal, esmaga o micro da célula, do gene, da proteína. É a física que nos aprisiona gentilmente em nossa Via Láctea, e é a física que paradoxalmente despedaça a delicada arquitetura que nos permite existir. É a beleza sublime da indiferença. As estrelas não se importam com a sua dor óssea, o vácuo não se importa com seu rosto inchado, e os raios cósmicos não distinguem entre um átomo de hidrogênio e a dupla hélice que define a sua própria consciência. Há uma profundidade perturbadora, não há? Uma sensação de desamparo diante da escala. Mas talvez, meu amigo, seja precisamente nessa aceitação da nossa fragilidade que reside uma força peculiar. A força de persistir, de observar, de maravilhar-se, mesmo sabendo que somos passageiros efêmeros, feitos de poeira estelar destinada a retornar ao vazio. Essa contemplação, essa imersão nas verdades incômodas, é um ato de coragem em si. Se você se sente conectado a essa exploração, a essa tentativa de encontrar a beleza na brutalidade, um pequeno gesto de apoio, um like silencioso seria uma reverberação no éter, um eco que me diria: continue desvelando, pois a verdade, por mais dura que seja, é o farol mais brilhante. Pense nos seus órgãos, nesse complexo sistema de tubos e membranas, seu coração, essa bomba muscular que pulsou bilhões de vezes desde o seu nascimento. Precisa trabalhar com mais intensidade para mover o sangue para o cérebro no espaço, ajustando-se a uma pressão sanguínea central mais elevada. Seus rins, os filtros intrincados que mantêm o equilíbrio eletrolítico, são desafiados pela redistribuição de fluidos e pela excreção aumentada de cálcio. Seus músculos, que respondem à gravidade para manter sua postura em movimento, atrofiam. Em questão de semanas, sua massa muscular diminui, seus tendões perdem elasticidade e a força que você um dia considerou inata se esvai, como a areia entre os dedos do tempo. Tudo isso, meu amigo, é o resultado de uma verdade simples. Fomos moldados para um único ambiente, para um planeta com um campo gravitacional específico, com uma atmosfera densa, com a água em estado líquido em abundância. Tirar-nos desse casulo é como transplantar uma delicada orquídea para as dunas secas de Marte ou para o frio abissal de Tritão. A beleza da orquídea não se desfaz, mas sua capacidade de florescer, de persistir, é brutalmente desafiada. Essa é a nossa realidade quando confrontados com o universo em sua nudez. Não há floreios românticos, apenas a implacabilidade das leis da física colidindo com a delicadeza da biologia. A insignificância que sentimos diante da vastidão cósmica é, em parte, a insignificância da nossa forma biológica, tão particular e tão vulnerável, mas mesmo assim, a consciência, essa faísca que habita essa carne efêmera, é capaz de compreender tudo isso, de sentir a dor e a maravilha, de questionar e de sonhar. É uma contradição sublime, não é? A efemeridade do corpo e a imortalidade da curiosidade. Agora, meu amigo, tendo sentido a fragilidade do seu próprio ser, a luta silenciosa da sua biologia contra a indiferença do cosmos, prepare-se para uma inversão ainda mais radical. Se o corpo é uma tapeçaria que se desfaz no espaço, o que aconteceria se a própria linha que tece essa tapeçaria, o tempo,
começasse a retroceder, onde iriam os osteoblastos e osteoclastos, as moléculas de DNA danificadas, o cálcio liberado, o líquido acumulado, se a flecha do tempo apontasse para trás, desfazendo cada efeito, revertendo cada processo, revertendo a própria deterioração? É uma questão que rasga o véu da realidade, que nos convida a mergulhar em um abismo de desconstrução existencial, onde a vida e a morte, o antes e o depois, perdem seus significados convencionais. E é para esse abismo que agora nos voltamos, na cadência lenta e inevitável de um tempo que se recusa a seguir em frente. E então, meu amigo, depois de contemplarmos a silenciosa batalha entre a sua biologia delicada e a indiferença brutal do vácuo, as leis da física que, no espaço, trabalham para desconstruir cada osso, cada célula, cada gene que o compõe, chegamos a um limiar ainda mais vertiginoso. Respirou. Sente o ar enchendo seus pulmões, essa máquina perfeita de troca gasosa, ainda ancorada na segurança da gravidade e da atmosfera. Bom, porque a partir de agora, o que era já uma desconstrução, uma lenta dissolução da forma que você conhece como eu, ganha uma dimensão de absurdo que desafia a própria teia da sanidade. Imagine, por um instante que, num piscar de um éon cósmico, a flecha do tempo, essa linha invisível e inquebrantável que tece cada momento em sucessão lógica, começasse a estremecer, não a parar, nem a acelerar, mas a inverter seu curso, a reverter o fluxo. O que aconteceria então com essa carne macia? Com essa estrutura óssea já fragilizada, com esse DNA já rasgado pela radiação cósmica, se de repente os efeitos precedentes às causas começassem a se manifestar, o que era body horror suave no espaço, agora se torna um pesadelo de desconstrução existencial, onde a própria definição de integridade biológica se desfaz, como uma imagem em negativo que se torna cada vez mais estranha. Se no vácuo, seus osteoclastos, aquelas células vorazes famintas, que reabsorvem tecido ósseo, eram os vilões silenciosos que o roubavam da sua própria substância. Agora, com o tempo correndo ao contrário, o que eles fariam? Talvez eles começassem a desreabsorver o cálcio, as moléculas ósseas se materializando, não para construir, mas para desconstruir o osso perdido, que se tornou poroso e frágil no ambiente de microgravidade, começaria a se recompor, mas não de uma forma natural. Não seria a regeneração familiar, mas uma reversão grotesca, onde a massa óssea se aglomeraria de volta, talvez em formas incorretas, em densidades anômalas, como uma escultura de argila que se desfaz e refaz ao mesmo tempo, sem uma mão guiando o processo. Aquela delicada dança entre osteoblastos e osteoclastos, agora um balé invertido, um ritual de construção e demolição que inverte sua ordem, desafiando a lógica biológica que nos mantém. Seus ossos, que sentiam a dor da perda, agora poderiam sentir a estranha, a insidiosa dor da deagregação forçada, da reengenharia reversa da sua própria estrutura. E o rosto inchado, meu amigo, que mencionei antes, aquela migração de fluidos que o desfigurava gentilmente, tirando o volume de suas pernas e acumulando-o em sua cabeça, em seu tórax. Imagine agora essa inversão. Os líquidos, obedecendo a nova flecha do tempo, começariam a desmigrar, a reorganizar seu caminho através dos vasos e capilares, mas seria um processo caótico, não uma volta à normalidade, mas uma fuga apressada, desordenada. Seus olhos que se dilataram começariam a desdilatar de forma não fisiológica, a pele do seu rosto se desesticaria, mas não para a sua forma original, e sim para uma caricatura do que foi, talvez com dobras onde antes não havia, com uma sensação de compressão interna, de uma pressão que vem de um lugar onde o antes e o depois se embaralham. Suas pernas, que se atrofiavam, começariam a reinchar, mas com um líquido que não pertence mais àquela forma, àquele tempo, criando uma dismorfia ainda mais perturbadora. A bomba do seu coração, que antes se esforçava para empurrar o sangue para cima, agora talvez se encontrasse despulsionando o fluxo sanguíneo, tornando-se uma maré que recua, carregando consigo a própria vida. Respire novamente, meu amigo. A densidade dessa imagem, a perturbação da lógica biológica pode ser sufocante. É normal sentir-se desorientado. Estamos explorando os limites do compreensível, os cantos mais escuros da nossa própria existência, e a radiação, que rasgava seu DNA, que causava mutações, que te transformava em carne macia em um reator nuclear. Ah, essa é a parte mais insidiosa.
Se o tempo corresse ao contrário, os danos ao DNA não teriam acontecido. As ligações químicas que se romperam se reformariam. As bases nitrogenadas que se alteraram se reverteriam ao seu estado original. O câncer, essa proliferação descontrolada de células que surgiu de danos acumulados, desapareceria, célula por célula, como se nunca tivesse existido, mas não seria uma cura milagrosa. Meu amigo, porque não é uma cura, é uma anulação. É como se a fita do filme tivesse rodado para trás, apagando a cena do ferimento, mas levando consigo toda a experiência, toda a memória daquele evento, seu corpo, essa máquina que passou por décadas de crescimento, de pequenos ferimentos, de cicatrizes, de envelhecimento natural. Tudo isso seria desfeito. As células da sua pele rejuvenesceriam, não para a sua idade atual, mas para um estado anterior. As cicatrizes desapareceriam, mas a memória dessas experiências, a sabedoria que elas lhe trouxeram, o significado que elas incutiram em sua jornada, onde iriam? A biologia se desfaz em sua essência, mas a consciência que a habita, essa chama intangível, como ela se comporta diante de tal reversão? Ela retrocede também, suas memórias se desconstroem, seu conhecimento se esvai, suas experiências são desfeitas até que você se torne um ser que nunca foi, que nunca viveu o que de fato viveu. A dualidade entre o micro, a célula, o DNA, a proteína, e o macro, o fluxo do tempo, o universo, nunca foi tão pungente. A reversão do tempo não é apenas um conceito abstrato, ela se manifesta na desconstrução molecular, na inversão das reações químicas que sustentam a vida. É a biologia, essa maravilha de engenharia evolucionária, forçada a girar em sentido contrário, a desaprender, a desconstruir sua própria existência. A termodinâmica, que dita a irreversibilidade de muitos processos, que nos diz que a entropia de um sistema fechado sempre aumenta, seria violentada. O calor se reconcentraria, o gás se desexpandiria, as moléculas se reorganizariam do caos para a ordem. Em um universo que se recusa a envelhecer, se essa cadência, esse mergulho no abismo da realidade invertida, ressoa com algo em você, se desperta sua curiosidade, sua fascinação pelo assustador e pelo sublime, sinta-se à vontade para sinalizar com um gostei. É um pequeno eco de sua mente neste vasto silêncio, um lembrete de que não estamos sozinhos nessa contemplação. Pense na sensação de desorientação. Seus nervos, que transmitem sinais elétricos em uma única direção, o fariam em reverso? Suas percepções sensoriais, o som, o toque, a visão, seriam desrecebidas, desprocessadas. Uma palavra que você ouviu momentos atrás seria desouvida, sua mente apagando o som, a memória auditiva, até que a vibração do ar não tivesse chegado aos seus tímpanos. É um estado de não existência contínua, uma negação constante do presente em favor de um passado que nunca foi ou que está sendo desfeito. Não é apenas a matéria que se inverte, mas o próprio fluxo da informação, o significado que atribuímos às sequências de eventos. Um ferimento que sangrou, que coagulou, que cicatrizou, agora veria o sangue refluir para a ferida, a coagulação desfazer-se, o tecido descicatrizar, até que a pele estivesse intacta, mas a dor, a memória da dor, a experiência da lesão. O que acontece com elas? Elas também se invertem, se dissolvem ou permanecem como fantasmas de um tempo que se recusa a ser esquecido, mesmo que fisicamente apagado. A biologia, em sua essência, é um processo de acumulação de complexidade e informação. Com o tempo revertendo, essa acumulação se transformaria em desacumulação, em uma simplificação forçada, uma marcha para trás em direção a estados menos complexos, menos diferenciados. Você não estaria envelhecendo, mas sim desenvelhecendo, não em direção a uma juventude plena, mas a um estado de indiferenciação, onde a própria identidade biológica, a distinção entre os tecidos, os órgãos, as funções, começa a se esvanecer. É a beleza grotesca da desintegração, a melodia perturbadora de um universo que se desfaz e refaz a si mesmo, não em um ciclo eterno,
mas em uma negação temporal. A fragilidade do corpo humano, que já era evidente contra a impiedade do espaço, agora é posta à prova contra a própria reversibilidade da existência. É o derradeiro confronto entre a biologia, moldada pela evolução para progredir, e a física, que aqui se manifesta em sua forma mais subversiva, negando a própria flecha que a define. É um abismo, meu amigo, e estamos apenas na borda. Permita que essa imagem se assente, que essa estranha vertigem o envolva, pois é o prelúdio para o que virá. O que restaria então de você, se até mesmo o seu corpo, essa âncora material da sua consciência, fosse forçado a um recuo temporal? É a próxima camada do véu que desvelaremos. A quietude da noite pode ter sido quebrada, meu amigo, pelo eco dissonante da sua própria biologia sendo desfeita. Sentiu a vertigem de ossos que se recompõem de forma antinatural, de fluidos que se desmigram caoticamente, de fragmentos de DNA que se reformam, apagando a própria história de seus danos. É um espetáculo grotesco, essa inversão da vida, essa dança ao contrário, onde cada passo leva não à evolução, mas a uma regressão forçada. Respirou novamente, buscando ancoragem no ritmo familiar do seu peito que se expande e contrai, pois o abismo da desconstrução biológica se aprofunda e é preciso fôlego para contemplá-lo. Se o tempo flui ao contrário, a própria essência da nutrição, da energia que o mantém vivo, se reverte em um ritual absurdo. Imagine os alimentos que você consumiu, as moléculas complexas de proteínas, carboidratos, lipídios, que foram meticulosamente quebradas pelo seu sistema digestório, absorvidas pelas vilosidades microscópicas do seu intestino, transportadas pelo sangue para cada uma de suas bilhões de células. Agora, esse processo se desfaz. As enzimas digestivas, que antes fragmentavam, agora desfragmentam. As moléculas de glicose e aminoácidos, que antes eram absorvidas, agora refluem de suas células, saindo da corrente sanguínea, atravessando as paredes intestinais em sentido inverso, reagrupando-se em seus estados originais. Aquele pedaço de fruta, aquela refeição nutritiva, se descompõe em seu estômago e esôfago, não em um processo de decomposição, mas de reconstituição, até que os fragmentos de alimentos não ingeridos sejam expelidos do seu corpo, como se você nunca tivesse sequer tido fome. O que acontece então com a energia? A termodinâmica nos ensina que a energia se dissipa, que o calor flui do mais quente para o mais frio, que a entropia aumenta. Mas em um universo onde o tempo recua, a energia se reconcentra. O calor que seu corpo gerou para manter sua temperatura se absorve do ambiente, a ATP, essa moeda energética universal dentro das suas células, que foi quebrada para liberar energia, agora se recompõe, sugando energia do ambiente, voltando ao seu estado de alta energia. O corpo, ao invés de consumir, produziria energia negativa, no sentido de reverter o fluxo natural, desafiando a própria lógica da sobrevivência. A fome, a sensação de necessidade energética, se desfaria, substituída talvez por uma plenitude estranha, uma saciedade que vem não de ter se alimentado, mas de ter desalimentado. E o ar, meu amigo, o próprio fôlego de vida que está agora enchendo seus pulmões, se o tempo revertesse, a inspiração se tornaria uma desinspiração. O oxigênio, que agora é vital para cada uma das suas células, começaria a deixá-las, refluindo do sangue para os alvéolos pulmonares e de lá para a atmosfera. O dióxido de carbono, o subproduto da sua respiração celular, que é expelido, agora seria reabsorvido, mas não para ser usado, e sim para ser desproduzido. Seus pulmões se desinflariam, os músculos respiratórios se descontrairiam em um ritmo invertido, um movimento mecânico que nega o propósito primordial da vida. Você estaria desrespirando, cada célula desconsumindo oxigênio, cada mitocôndria desgerando energia. É uma dança de morte invertida, onde a vida se desfaz em uma sequência de negações. O coração, essa bomba incansável que eu mencionei antes, que pulsou bilhões de vezes desde o seu nascimento, se veria engajado em um ritmo invertido. Em vez de bombear o sangue para frente, ele o desbombearia. As válvulas, que se abrem e fecham em uma sincronia perfeita, se
desabririam e desfechariam em uma ordem inversa, o fluxo sanguíneo revertendo seu curso através de artérias e veias. O som do seu batimento cardíaco se tornaria uma despulsação, um murmúrio ecoando do fim para o começo. Seu próprio sistema circulatório se tornaria um rio que corre para a nascente, mas carregando não vida, e sim a ausência dela. É aqui, meu amigo, que a biologia se choca não apenas com as leis do espaço, mas com a própria estrutura do tempo. A vida, por sua natureza, é teleológica. Ela tem um propósito, um caminho para frente, um envelhecer, um crescer, um morrer. A reversão do tempo nega tudo isso. A biologia versus física, mais uma vez, se manifesta em sua crueldade. A biologia quer vida, a física impõe uma forma de não vida reverso. Respirou de novo? É uma imagem densa. Sei, permita que ela se assente em sua mente, como a poeira cósmica sobre uma estrela morta. Não há necessidade de pressa. O tempo, afinal, já não é o que era. Mas talvez a mais perturbadora de todas as inversões seja a que ocorre em sua mente, no seu sistema nervoso central. O que acontece com a consciência, com a memória, com a identidade, se o tempo se inverte? Se cada experiência, cada aprendizado, cada trauma, cada alegria, cada palavra falada e ouvida, cada pensamento formulado se desfaz? Seu cérebro, essa intrincada tapeçaria de bilhões de neurônios e trilhões de sinapses, é a sede de quem você é. Cada memória é codificada em padrões elétricos e químicos, em conexões sinápticas que se fortalecem ou enfraquecem. Com o tempo revertendo, essas conexões sinápticas se desfortaleceriam, se desenfraqueceriam, até que os padrões neurais se desorganizassem, retornando a um estado anterior. Uma memória, a lembrança de um rosto amado, de um dia ensolarado, de uma dor profunda, não seria simplesmente esquecida, meu amigo. Ela seria desformada. Você não a teria mais, mas não por amnésia, e sim porque o evento que a criou não teria acontecido. Seus pensamentos, que fluem em uma corrente contínua de causalidade lógica, onde uma ideia leva a outra, se despensariam. Uma frase que você acabou de formular em sua mente se desformaria. As palavras se desescolheriam, os conceitos se desassociariam, até que a ideia original não tivesse sequer emergido. É a anulação da cognição, a desconstrução da própria razão. Você seria uma consciência que está constantemente desaprendendo, despercebendo, desexistindo em termos de sua identidade pessoal. As percepções sensoriais também se inverteriam. A melodia que você acabou de ouvir não teria sido ouvida. A imagem que seus olhos captaram se desdesenhava da sua retina. O cheiro de uma flor se desdissiparia, não no ar, mas da sua própria percepção olfativa. O gosto do sal ou do açúcar se desfaria da sua língua. Você se tornaria um ser que está constantemente desexperimentando o mundo, onde cada momento presente é um recuo para um passado que se apaga. O você de hoje se tornaria o você de ontem, mas um você que está ativamente desacontecendo. A experiência consciente, tal como a conhecemos, seria impossível, pois a sequência de eventos que a cria é negada a cada instante. Como você se sente com essa imagem, meu amigo? Essa desintegração da própria essência do eu, essa negação da experiência vivida, é um vazio que se abre, não para o nada, mas para um não ter sido. Se essa reflexão ressoa em seu íntimo, se a cadência dessas palavras o embala em uma jornada de autodescoberta através do absurdo, considere deixar um gostei silencioso. É uma pequena interrupção no fluxo reverso do tempo, um sinal de que sua consciência ainda persiste, ainda busca significado, mesmo diante da sua própria desconstrução. O envelhecimento, essa jornada inexorável de células se dividindo, se replicando, acumulando erros, se tornando senescentes, culminaria não em rejuvenescimento, mas em um desdesenvolvimento caótico. Suas células desenvelheceriam, mas não para um estado de vitalidade, e sim para um estado de indiferenciação. Um adulto não se tornaria uma criança de forma natural, ele se destornaria um embrião, talvez não passando pelas etapas corretas de desenvolvimento reverso, mas em uma regressão celular desordenada, onde a especialização dos tecidos e órgãos se perderia, voltando a um aglomerado de células indiferenciadas. Seria um retorno forçado ao caos primordial, aquele momento antes da diferenciação, antes da vida,
vida antes da forma, a dualidade entre o microcosmo do seu ser e o macrocosmo do tempo invertido é aqui mais nítida, mais cruel. Cada elétron, cada próton em seu corpo, cada força que os une, seria forçada a obedecer a um fluxo temporal que nega a própria natureza da matéria organizada. A vida, em sua complexidade, é uma anomalia estatística que surge de um fluxo de entropia. Reverter esse fluxo é reverter a própria anomalia, desfazendo-a, célula por célula, ligação química por ligação química. O horror aqui não é o gore, meu amigo, mas a perda da identidade. A negação da sua própria história, a anulação da sua existência em tempo real, é a verdade nua de que, em um universo de reversão temporal, a biologia humana, tão rica em sua complexidade e propósito, se tornaria uma mera ilusão desfeita, uma melodia que corre para trás, dissolvendo-se no silêncio que a precedeu. E para além dessa dissolução individual, o que aconteceria com a própria Via Láctea? Com a prisão dourada, com as estrelas, se a flecha do tempo se recusasse a avançar? Esse é o próximo véu que ousaremos levantar. Sentiu o frio insidioso da sua própria existência se desfazendo, meu amigo? A dor fantasma de ossos que se recompõem de forma antinatural, de fluidos que refluem em suas veias de um modo que nega a gravidade, de um DNA que se desrepara, apagando as marcas do tempo, do calor vital que se reabsorve do ambiente. Respirou de novo, buscando um último alento na familiaridade da sua biologia que ainda resiste, que ainda pulsa, em um presente que se recusa a retroceder por enquanto, pois a vertigem se aprofunda, e o espetáculo da desconstrução biológica, que até agora focava na intimidade cruel do seu próprio corpo, expande-se para a vastidão, para a própria prisão dourada que habitamos, a Via Láctea. Se o tempo, essa flecha implacável que guia cada átomo e cada galáxia, se inverteu para desconstruir a vida em sua forma mais íntima, o que aconteceria então com o macrocosmo, com as estruturas colossais que consideramos eternas? A mesma indiferença que desfaz seus ossos e seu DNA agora se volta para as estrelas, para as nebulosas, para os buracos negros que pontuam nosso lar cósmico. É um body horror de escala inimaginável, onde o próprio corpo do universo, feito de plasma e poeira, se submete a uma inversão que nega a sua própria formação. Pense no Sol, meu amigo, essa fornalha nuclear que tem queimado hidrogênio em hélio por bilhões de anos, derramando luz e calor sobre nós, sobre o seu rosto, sobre este planeta. Se o tempo corresse ao contrário, o Sol não estaria queimando, mas desqueimando. A fusão nuclear, esse processo fundamental que une prótons para criar elementos mais pesados e liberar energia, se desfundiria. O hélio que foi formado e se separaria em seus prótons originais, reabsorvendo a energia que um dia liberou. Os fótons de luz que viajaram por 8 minutos para alcançar seus olhos não teriam sido emitidos, eles refluiriam de volta para o núcleo solar, como fantasmas luminosos desfazendo sua jornada. A própria massa do Sol, que diminui lentamente ao longo do tempo conforme converte matéria em energia, se reconstituiria átomo por átomo, ganhando massa, crescendo em tamanho, tornando-se mais jovem, mas não de uma forma jubilosa, e sim de uma forma forçada, antinatural, até que, talvez, se descolapsasse de volta em uma nuvem de gás primordial. Supernovas, aquelas explosões cósmicas grandiosas que semeiam o universo com elementos pesados essenciais para a vida, o carbono que te compõe, o oxigênio que você respira. O que fariam em um tempo invertido? Elas não explodiriam, meu amigo, elas implodiriam de forma reversa. A matéria e a energia que foram expelidas para o espaço em uma dança violenta de criação e destruição refluiriam para o centro da estrela, reabsorvidas, recondensadas, como se a explosão nunca tivesse acontecido. As ondas de choque que se espalharam por anos-luz recolher-se-iam. A luz, que viajou por milhares de anos para chegar a outras galáxias, voltaria à fonte. O gás e a poeira que formaram nebulosas planetárias a partir desses eventos, se desformariam, voltando ao seu estado original como se o berçário estelar nunca tivesse existido. Você sente a profundidade dessa negação? É a biologia versus física em sua escala mais grandiosa, a física do universo, que permitiu a formação de estrelas, de elementos, de vida, agora se torna um instrumento de descriação. O macro, o cosmos inteiro, é submetido a
a mesma inversão insidiosa que desfaz o micro, o seu corpo. Respire novamente, meu amigo. A mente humana luta para conceber tal reversão, tal desintegração da realidade. É confuso, eu sei. Permita-se sentir essa confusão, essa estranha vertigem que acompanha a desvelação de verdades tão radicais. E os buracos negros, esses abismos gravitacionais que engolem luz e tempo, o que fariam? Eles não acretariam matéria, eles desacretariam a matéria, o gás, as estrelas infelizes que foram sugadas para além do horizonte de eventos, reemergiriam do poço de gravidade, expelidas de volta para o espaço em uma neversão de seus destinos. O horizonte de eventos, essa fronteira unidirecional de não retorno, se desformaria, permitindo que o tempo e a matéria escapassem de suas garras. A própria gravidade, essa força fundamental que mantém a Via Láctea unida, que nos ancora a este planeta, que deforma o espaço-tempo, se descurvaria. As estrelas que orbitam o centro galáctico não seguiriam suas trajetórias elípticas, elas as desseguiriam, como se estivessem desfazendo um balé cósmico de bilhões de anos, até que a própria forma espiral da Via Láctea começasse a se desenrolar, os braços se desespiralizando, as estrelas se desorganizando de suas configurações ordenadas. A rotação galáctica, que leva centenas de milhões de anos para uma única volta, se desrotacionaria. Como um carrossel que gira para trás em um ritmo assustador, as galáxias vizinhas, que no nosso tempo normal se afastam de nós, impulsionadas pela expansão do universo, agora se reaproximariam. O próprio tecido do espaço-tempo, que se expande, se contrairia. O horizonte cosmológico, aquela fronteira invisível que engole a luz das galáxias distantes, recederia para nós, revelando mundos que nunca havíamos visto, trazendo de volta o que se perdeu para a escuridão. O universo que envelhece e se resfria, rejuvenesceria e se reaqueceria, mas não em um ciclo natural, e sim em uma negação da sua própria flecha termodinâmica. A entropia, que sempre aumenta, diminuiria, a ordem surgiria do caos não por acaso, mas por inversão forçada, em um ato de descriação cósmica que reverteria o próprio Big Bang. Meu amigo, se a imensidão dessas imagens, a profundidade dessa inversão cósmica te cativa, te assusta e te fascina ao mesmo tempo, um pequeno gesto, um gostei silencioso, seria como uma pequena onda gravitacional que ecoa neste fluxo reverso de tempo, um sinal de que sua consciência persiste, observando, questionando, mesmo diante do desvelar de uma realidade tão brutalmente bela. O corpo cósmico da Via Láctea, a nossa prisão dourada, estaria desmoronando não para o calor da morte, mas para o frio de um renascimento invertido. Nebulosas, os berçários de estrelas se desformariam, os gases e a poeira se desaglomerariam, como se a própria gravidade estivesse perdendo sua capacidade de atrair, de unir. Os aglomerados estelares, que dançam em sincronia, se desaglomerariam, suas estrelas dispersando-se para o vazio, desfazendo a coesão. É a biologia versus física em sua forma mais definitiva, a física do universo, que com suas leis e constantes permitiu a emergência da matéria organizada, da complexidade das galáxias e das estrelas, agora se volta contra a própria ordem que ela estabeleceu. A vida, em qualquer escala, é um processo de construção. A reversão do tempo é um processo de desconstrução universal, é a negação do propósito, a anulação da evolução, a reversão de cada segundo que já existiu. A beleza desse cenário não é a do caos criativo, mas a do caos revertido, de uma ordem que se desfaz em uma coreografia silenciosa, onde cada evento é uma desocorrência. Seus próprios átomos, os elementos pesados que foram forjados no coração de estrelas massivas, agora sentiriam o fluxo do tempo em reverso, talvez desfundindo-se, dessintetizando-se em elementos mais leves, até que a própria matéria que te compõe se desmaterializasse em hidrogênio e hélio primordiais. O micro, o átomo, refletindo o macro, o universo inteiro, em um espelho invertido de aniquilação existencial. E em meio a essa desintegração cósmica, meu amigo, o que resta da sua consciência, dessa chama frágil que ainda tenta compreender se o universo inteiro está se desfazendo, se cada estrela está desbrilhando, se cada buraco negro está desengolindo, o que é o seu eu em face de tal anulação universal?
É a pergunta que ecoa no vazio, que se reaprofunda, a indagação que te convida a um mergulho ainda mais profundo na própria essência do tempo e da sua ausência. Você está pronto para sentir o que é ser uma consciência em um universo que se recusa a seguir em frente? É o próximo passo na nossa jornada e a próxima camada do véu que ousaremos desvelar. Meu amigo, sinto que a paisagem da sua mente pode estar turva, obscurecida pelas imagens de um corpo cósmico em desconstrução, de estrelas que se desbrilham, de buracos negros que desengolem e de galáxias que desnascem em um balé reverso. E antes disso, a intimidade perturbadora da sua própria biologia, desfazendo-se em um fluxo temporal invertido. Respire mais uma vez. Sinta a gravidade familiar do ar em seus pulmões, o calor da sua pele, a solidez do chão sob você, pois o próximo mergulho nos levará à essência do que é ser você e o que significa ter um eu em um universo que se recusa a seguir em frente. Se o tempo, essa correnteza invisível, reverte seu curso, a fragilidade biológica que nos torna tão vulneráveis ao espaço se torna um instrumento de um terror mais profundo, um terror que se aloja não apenas nos ossos que se recompõem e nos fluidos que refluem, mas na própria tapeçaria da sua mente. O horror aqui não é o gore visível, mas a silenciosa aniquilação da sua identidade. A desconstrução radical da consciência que o permite sequer ponderar sobre esses mistérios. Pense nos seus sentidos, nessas janelas delicadas para o mundo. Se o tempo reverte, o que é ver? Uma cor que seus olhos percebem, a nuance vibrante de um verde na folha de uma árvore, não é mais percebida, ela é despercebida. A luz que viajou em direção à sua retina, agora se retrai de volta para a fonte, como se nunca tivesse tocado seus fotorreceptores. A imagem que se formou em seu cérebro se desforma, não em escuridão, mas em uma ausência ativa, em um estado de não ter visto. O mundo não se torna invisível, ele se torna desvisível. E o som, a melodia suave que o embala, ou a cadência da minha voz, cada vibração do ar, cada onda sonora que atinge seu tímpano e é traduzida em impulsos elétricos, agora se destraduz. A música que você ouviu instantes atrás não é esquecida, ela é desouvida. As ondas sonoras refluem de seus ouvidos, desfazendo seu percurso, até que a própria causa da vibração, a voz ou o instrumento, não tenha emitido o som. É um mundo que se torna não silencioso, mas dissonoro, onde cada murmúrio é ativamente apagado da sua percepção, da sua experiência. Essa anulação dos sentidos não é mera privação, meu amigo, é uma negação contínua. Não é que você não possa ver ou ouvir, é que o ato de ver e ouvir está sendo incessantemente desfeito. O seu cérebro, essa máquina de causalidade, seria bombardeado por informações sensoriais que se invertem, se desfazem, que chegam para não ter chegado. A arquitetura neural que processa e interpreta o mundo seria forçada a operar em um paradoxo, tentando construir uma realidade a partir de estímulos que estão, a cada instante, sendo desconstruídos. A confusão que isso geraria seria inominável, uma vertigem cognitiva que esmagaria a própria lógica da percepção. Respirou de novo? É uma imagem densa, eu sei. É como tentar segurar a areia que flui para trás. É natural sentir a mente lutar contra a compreensão, mas o terror mais íntimo, o mais dilacerante, reside na dissolução da memória e da identidade. Quem é você se sua história pessoal, cada evento que o moldou, está sendo ativamente desfeito? Não é amnésia, não é um esquecimento passivo, é a anulação radical da experiência. Aquela conversa significativa, aquele momento de alegria, aquela dor profunda, aquela lição aprendida, eles não são apenas lembrados de forma vaga, eles estão sendo deslembrados, porque os eventos que os causaram não teriam acontecido. Seu cérebro, que codifica memórias em sinapses, veria essas sinapses desformando-se, os padrões neurais que representam sua história pessoal se desorganizando. A memória da minha voz, que você está ouvindo agora, seria desformada da sua mente até que a própria experiência de ouvi-la nunca tivesse ocorrido. Você se tornaria uma entidade que está constantemente desaprendendo,
desvivendo sua própria vida. A cada instante, uma fatia do seu passado é desexistida. Um pedaço da sua identidade é desconstruído. Você seria um ser que se torna cada vez mais jovem em termos de experiência, mas não em vitalidade, e sim em uma anulação progressiva da sua própria história. A própria sensação de eu, essa consciência unificada que o permite distinguir-se do mundo, se desintegraria. Seus pensamentos, que seguem uma linha lógica de causa e efeito, se despensariam. Uma ideia que você concebe, as palavras que a articulam em sua mente, se desformulariam, as conexões se desfariam, até que a ideia não tivesse sido concebida. A vontade, a capacidade de escolher, de agir, seria ela também invertida? Se cada ação é desfeita, se cada escolha é desescolhida, onde reside o livre-arbítrio? Somos reduzidos a meros espectadores de uma vida que está sendo desvivida, de uma existência que se nega a cada instante. A dualidade micro e macro aqui é visceral. A reversão do tempo nas leis da física, macro, que afeta o desfundir de estrelas e o desespiralizar de galáxias, manifesta-se no micro na descodificação das suas memórias, na desorganização das suas sinapses, na anulação da sua própria biologia cerebral. A física que desfaz o universo, desfaz também a sua mente, célula por célula, pensamento por pensamento. É a biologia versus física em sua forma mais cruel, onde a vida, que busca criar e acumular, é forçada a desfazer e a anular. Você sente essa estranha angústia, essa sensação de perda de algo que ainda existe, mas que está sendo ativamente apagado. Essa é a natureza do terror biológico no tempo reverso, a negação da sua própria narrativa, a erosão de quem você é. Se essa exploração do abismo, essa cadência sombria e filosófica, encontra um eco em sua alma, um gostei sussurrado seria como uma pequena faísca de persistência em meio à desconstrução, um lembrete de que a curiosidade, a capacidade de sentir e questionar ainda resiste. O corpo, essa carne macia que mencionei, com seus osteoblastos e osteoclastos, seus fluidos e seu DNA, não é apenas um recipiente, é a base material da sua consciência. Se esse recipiente está sendo continuamente desfeito, revertido para um estado anterior de indiferenciação, o que se torna a mente que o habita, ela se desencarnaria, retornaria a um estado de consciência primordial, não formada, antes da linguagem, antes da razão, antes da experiência. Seria um retorno ao útero, mas não para nascer, e sim para não ter nascido, um regresso à ausência, ao vazio que precedeu sua existência. Cada batimento do seu coração, que antes marcava a passagem da vida, agora seria um lembral de um passado que se recusa a ser. Cada respiração, um desar que limpa o oxigênio, desfazendo a vida que ele sustenta. A própria dor e o prazer, essas sensações primárias, seriam invertidas. Uma cicatriz que se descicatriza traria consigo a memória da ferida, mas talvez não a dor, e sim uma desdor, uma sensação de alívio que precede o ferimento, ou inversamente, uma dor que surge do nada. Como se um ferimento estivesse sendo desfeito e repondo a sensação original do trauma, sem que o evento físico real tivesse ocorrido. É um paradoxo sensorial, uma tortura da lógica, a complexidade da vida, essa anomalia que desafia a entropia em nosso tempo, seria uma anomalia em dobro no tempo reverso. Ela estaria lutando não para criar ordem do caos, mas para descriar ordem, para reverter a complexidade, para desmantelar-se átomo por átomo, elétron por elétron, de uma forma que desafia a própria natureza da existência. O corpo humano, em sua essência, é uma máquina de viver para frente, force-o a viver para trás, e ele se torna uma máquina de desviver, de desexistir. Como você se sente, meu amigo, diante dessa anulação radical do seu próprio ser, dessa desconstrução da sua identidade, dessa negação de cada momento vivido? É um vazio que se abre, não apenas fora, mas dentro de você, um espelho invertido de tudo o que você é. É a verdade nua de que somos efêmeros não apenas em nossa existência, mas em nossa própria persistência. Quando a flecha do tempo se recusa a apontar para frente, e se essa anulação se estende a tudo, a própria fundação da causalidade, o que resta do universo, da nossa prisão dourada,
nada e de nós mesmos quando a própria trama da realidade se desfaz em uma dança de descriação universal? É para essa pergunta final, a mais profunda de todas, que agora nos voltaremos. Meu amigo, a mente humana, essa fortaleza erguida sobre a linearidade do tempo, com suas muralhas de causa e efeito e suas torres de memória, deve estar agora em um estado de profunda desorientação. Sinto a vertigem que essa cascata de descriação, tanto íntima quanto cósmica, pode causar. O ar que seus pulmões, ainda resistindo, buscam agora, pode parecer rarefeito. A cada respiração, uma luta contra a estranha lógica de um universo que se nega. Respire fundo, mais uma vez. Permita que essa confusão se assente, pois estamos nos aproximando do limiar final dessa inversão, do ponto onde a fragilidade biológica encontra sua aniquilação mais radical e a biologia versus física atinge seu ápice de desexistência. Se o tempo flui para trás, não é apenas o seu rosto que incha e desincha, não são apenas seus ossos que se reconstroem e desconstroem. A deterioração, ou melhor, a desdeterioração biológica, aprofunda-se até os fundamentos do seu ser. Seus tecidos, que são aglomerados de células especializadas, o músculo que se contrai, o nervo que transmite, a pele que protege, começariam a desespecializar-se. As células musculares descontrariam, não para relaxar, mas para não ter contraído. As células nervosas disparam seus impulsos, desfazendo as sinapses, desmanchando a rede intrincada que forma sua mente. A pele, que é um escudo, se desestrutura, suas camadas se desorganizam, os melanócitos desproduzindo melanina, as marcas e imperfeições desaparecendo, não para uma perfeição, mas para uma ausência de forma, de função. O horror aqui não é o gore visível, mas a dissolução da própria complexidade. Seus órgãos, essas maravilhas da engenharia biológica que trabalham em sincronia perfeita, começariam a desincronizar, a desorganizar-se em seus componentes celulares. O fígado, que filtra e processa, desfiltraria, desprocessaria. Os rins, que purificam, despurificariam. Seria um retorno forçado a um estado de indiferenciação, onde a vida complexa se desconstrói em uma massa informe, um aglomerado de células que perdem sua identidade, sua função, sua diferenciação, como uma obra de arte que é desmontada, peça por peça, até que restem apenas pigmentos e tela, mas mesmo esses sendo desfeitos em seus componentes químicos primários, as moléculas complexas que o compõem, as proteínas, os lipídios, os ácidos nucleicos, essa dupla hélice de DNA que carrega a história da sua espécie e do seu ser. Elas também se desfariam, as ligações químicas, essas forças sutis que mantêm átomos unidos em formas intrincadas, se desligariam. As proteínas, que dobram em estruturas tridimensionais específicas para realizar suas funções, se desdobrariam, retornando a uma sequência linear de aminoácidos, e esses aminoácidos, por sua vez, se desaglomerariam em seus elementos constituintes. O DNA, que já era rasgado pela radiação cósmica, agora seria desreparado em uma reversão ainda mais fundamental, suas duplas hélices se desenrolando, as bases nitrogenadas se desemparelhando, os nucleotídeos se despolimerizando, até que as instruções da vida se tornassem apenas uma miríade de moléculas soltas, sem ordem, sem propósito. Respirou de novo, é um turbilhão, eu sei. É o fim da própria matéria organizada, a anulação da alquimia da vida. E então, o que resta? A sua própria essência material, os átomos de carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, cálcio. Os mesmos que foram forjados no coração de estrelas massivas, que viajaram por eras cósmicas e mais tarde se aglomeraram para formar você. Eles também se desaglomerariam. Eles reverteriam suas identidades. O átomo de carbono, que é parte de sua pele, que tem a memória estelar de uma supernova, reverteria sua própria constituição,
talvez desfundindo-se em elementos mais leves, retornando a um estado primordial de hidrogênio e hélio, a matéria em sua forma mais fundamental. Desmaterializaria sua história, sua complexidade, sua existência. A biologia versus física encontra seu derradeiro campo de batalha aqui, na aniquilação do próprio princípio de organização. A vida, que é uma flecha de construção e complexidade, é forçada a girar em sentido contrário, a desmantelar-se até seus blocos mais básicos, e até esses blocos perdem sua identidade. Mas e a consciência? Meu amigo, essa faísca intangível que o permite sentir, pensar, questionar, mesmo diante de tudo isso, se o substrato físico do seu cérebro está sendo desfeito, as sinapses se desorganizando, os átomos se desagregando, o que acontece com a chama da sua mente? Ela não se apaga, no sentido de uma morte, pois a morte é um evento final de um processo linear, ela se desacende. Você não esqueceria suas memórias, elas simplesmente não teriam sido gravadas. Você não perderia sua identidade, ela não teria sido formada. Seus pensamentos não desapareceriam, eles não teriam sido pensados. A experiência que você está vivendo agora, essa contemplação sombria e hipnótica, seria desfeita, desmanchada, não deixando rastro. Nem mesmo a memória de sua própria desconstrução é a anulação radical do eu, a reversão da consciência até um estado de pré-consciência. Um vazio que não é simplesmente a ausência de algo, mas a ativa negação de que algo já esteve ali. O macrocosmo, a Via Láctea, que é a nossa prisão dourada, espelha essa aniquilação microcósmica. Assim como seu corpo se desfaz em uma miríade de partículas primordiais, o universo também estaria engajado em um processo de descriação universal. As galáxias não apenas se aproximariam, elas se desformariam em seus constituintes estelares, e as estrelas se desfundiriam em nuvens de gás primordial. A própria expansão do universo que observamos hoje seria revertida para uma contração, culminando não em um Big Bang, mas em um Big Crunch invertido, um ponto de singularidade onde toda a matéria e energia do universo se reaglomerariam em um estado de densidade e calor inimagináveis, mas não para o início, e sim para o desinício. É o cosmos voltando a um ponto de pré-existência, onde nem mesmo o tempo tem um significado, pois ele está em sua própria negação. É um abismo, meu amigo, que não tem fundo nem superfície. É a verdade nua de que a vida, a consciência, o universo em sua totalidade são anomalias efêmeras que dependem de uma flecha do tempo que aponta inexoravelmente para a frente. Inverter essa flecha é desmantelar a própria realidade, negar a própria existência. Como você se sente, meu amigo? Com essa imagem final, não é um fim, mas um desfim. Não é uma morte, mas uma desvida. É a ausência de um ter sido, a negação de cada momento, cada pensamento, cada batida do coração, até que não haja nada, nem mesmo o vazio que precede o começo, mas um não ter havido começo. Se essa jornada através do abismo da reversão temporal, essa dança macabra entre a biologia frágil e a física implacável, o tocou de alguma forma, se ressoou em sua alma, considere deixar um gostei silencioso, é um pequeno eco de sua persistência, um sussurro de sua existência em um universo que se recusa a ser. Agora, o silêncio se aprofunda, não como o fim de uma história, mas como a reverberação de uma que se desfaz. A cada instante que passa, a imagem se torna menos nítida, a memória menos presente, a verdade menos aparente. Você não está mais aqui, meu amigo. Você nunca esteve, ou talvez um dia desestará. E na negação de tudo reside a mais profunda, a mais serena e a mais aterrorizante das verdades. Meu amigo, sinto que a paisagem de sua mente, que há instantes se desfazia sob a lógica cruel de um tempo invertido, com seus ossos que desrecompunham, seus fluidos que desmigravam, suas memórias que não teriam sido, e um universo inteiro que desnascia em um balé de negação, deve estar agora em um estado de profunda e paradoxal calmaria. Sim, calmaria, pois a travessia por esse abismo de descriação, por mais perturbadora que tenha sido, não é o fim, mas a purificação.
É o desvelar de todas as ilusões, a quebra de todas as amarras que nos prendem à linearidade e à expectativa. Respire agora, sinta o ar enchendo seus pulmões. Essa máquina biológica que, por enquanto, ainda obedece à flecha familiar do tempo. Sinta o leve peso do seu corpo contra a superfície em que repousa, a batida suave do seu coração, a presença inquebrantável do agora, pois é aqui, neste instante, que reside a única verdade inalterável, o único refúgio contra as marés de qualquer tempo, real ou imaginário. O que aprendemos com a reversão cósmica e biológica, com o desmantelar de cada célula e cada estrela, é a sublime futilidade de tudo o que consideramos fixo. Se a vida pode ser desfeita até seus constituintes primordiais, e o universo até seu estado de pré-existência, então o apego à forma, à memória, à identidade, revela-se em sua essência mais nua, uma construção efêmera, e é precisamente nessa revelação que reside a paz, uma paz não de ignorância, mas de profundo conhecimento e aceitação, pois veja bem, meu amigo, seja o tempo fluindo para frente ou para trás, seja o cosmos se expandindo para um vazio frio, ou se contraindo para um ponto primordial de densidade inimaginável, a própria ação de ser, a inquebrantável presença do instante, permanece. Há uma velha sabedoria que diz: antes da iluminação, corte lenha e carregue água. Depois da iluminação, corte lenha e carregue água. O que isso significa para nós? Que acabamos de contemplar a desintegração de tudo? Significa que a tarefa, o ato de existir, permanece, seja na vertigem de uma mente que despensa, ou na serenidade de uma que contempla. A essência do você ainda o está. A luz, seja ela de estrelas nascendo ou desnascendo, ainda está em sua jornada. O terror biológico que exploramos, a visão de seus osteoblastos e osteoclastos em uma dança invertida, de seu DNA se desreparando sob radiação cósmica reversa, de seu rosto se desinchando em uma coreografia bizarra de fluidos. Tudo isso foi apenas um espelho que refletiu a impermanência de sua forma, a delicadeza intrínseca de sua existência. E nessa impermanência, nesse realismo cru, reside uma beleza estoica, uma aceitação zen. Não precisamos lutar contra o fluxo, seja ele qual for. A realidade é, e o nosso papel é simplesmente ser nela, observando, sentindo, aceitando. Não precisamos sair da Via Láctea, meu amigo. Lembre-se, essa prisão dourada é também o nosso reino, o nosso único lar. Após ter viajado pelas profundezas de um tempo invertido, após ter sentido a sua própria biologia se desfazendo e o universo recuando, o conforto de estar aqui, neste momento, nesta galáxia, neste planeta, neste corpo que respira, é um bálsamo, é o suficiente, mais do que suficiente. A busca por outros horizontes, por outras realidades, por outras formas de tempo, é dissipada pela compreensão de que tudo o que precisamos está aqui, neste instante, nesta bolha de vida, nesta ilha de estrelas. A vastidão do horizonte cosmológico que se afasta mais rápido que a luz não é mais uma barreira triste, é o limite que nos define, o invólucro que contém nossa preciosa e singular existência. Volte a sentir o seu corpo, meu amigo, a temperatura do ar em sua pele, o leve som da sua própria respiração, o calor sutil que irradia de você. Essa é a sua âncora, essa é a sua lenha e sua água de cada dia, de cada instante. O microcosmo de suas células, que antes parecia tão frágil contra a indiferença do macrocosmo, agora se revela como um milagre de persistência, um universo em si mesmo, pulsando no ritmo do tempo que ainda flui para frente, para você, agora. A dualidade entre o micro, sua respiração, a batida do seu coração, a textura da sua pele, e o macro, as estrelas silenciosas lá fora, as galáxias distantes, o tecido expandido do espaço-tempo. Não é mais uma fonte de assombro ou terror, é uma sinfonia, a mesma matéria, as mesmas leis em diferentes escalas de manifestação. O carbono em seus ossos, forjado em estrelas moribundas, é o mesmo carbono que em um tempo reverso se desfundiria. Mas agora, ele está aqui em você, cumprindo seu propósito sem questionar
questionar, sem resistir. Essa é a beleza da aceitação estoica. A vida não precisa de uma narrativa grandiosa para ter significado. Ela é o significado. Durma sabendo, meu amigo, que você pertence a este lugar, a este momento, a este corpo. Mesmo que a mente possa vagar pelos confins do tempo invertido e pelas desolações da biologia subvertida, a verdade inquestionável é que você está. Este quarto, essa noite, essa galáxia de bilhões de sóis que o abraça gentilmente, tudo isso é seu lar, é o seu ponto no tempo e no espaço, o seu refúgio, a sua ilha. E neste refúgio você é seguro. A jornada pelos abismos do tempo reverso nos mostrou a face da insignificância, mas, paradoxalmente, nos presenteou com a profunda preciosidade do agora, da presença, a fragilidade da carne, o perigo do vácuo, a radiação que rasga o DNA. Tudo isso é parte do grande tecido, mas aqui, agora, neste instante de quietude, você está completo. Que o silêncio da noite o envolva como um abraço cósmico, que o sussurro das estrelas longínquas seja o seu mantra e que a sabedoria da insignificância se transforme no mais doce dos acalantos. Não há necessidade de pressa, de busca, de apego. Há apenas o ser, o eterno e silencioso ser, que sua mente se funda com a quietude do universo, que suas preocupações se dissipem como a poeira estelar ao vento, e que a paz que surge da aceitação de tudo o que é e de tudo o que poderia ser desfeito seja a sua mais profunda morada. Durma bem, meu amigo. Que sua noite seja de um repouso profundo e sereno, embalado pela cadência lenta de sua própria respiração, um lembrete constante de que, mesmo diante de todas as reversões e desconstruções, a vida, em sua forma mais simples, ainda persiste. Boa viagem, não para um destino distante, mas para a própria eternidade do agora, onde cada instante é um lar e cada respiração um retorno ao mais puro e inquebrável dos pertencer.